Meu nome é Cleiton, sou comumente conhecido como Caco. Eu estou nesse processo de resistência da cultura hip hop há 40 anos. Meu campo de fala, desde 1985, é a dança. Depois eu comecei a cantar rap e de 2005 até os dias de hoje eu estou no grafite. Nesse meio tempo eu comecei a fazer algumas ações, né, alguns eventos, em parceria com alguns outros artistas aqui da cidade, né, que foi o Fake One Graph. Foi até uma homenagem que a gente fez para o nosso irmão Lelis, que hoje não se encontra aqui mais. Depois a gente fez o 034 de Street, que também foi um encontro nacional de grafite. Porém, em 2024, eu resolvi realizar aqui no bairro Shopping Park um encontro nacional de grafite. Em 2024, né, aconteceu um encontro aqui e a proposta desse encontro sempre foi, né, além dessa comunhão dos grafiteiros pintarem aqui no bairro, a gente colorir as casas, que o meu maior objetivo é fazer do Shopping Park uma das maiores galerias de arte a céu aberto. E aí, nesse encontro, veio dois artistas do Uruguai e acabou que o encontro se tornou internacional. E com o apoio, né, da RJ, me passando algumas informações, a gente escreveu o projeto para o PMIC, que é o Programa Municipal de Incentivo à Cultura, e a gente foi agraciado, né, no ano de 2005 e a gente fez, né, essa ação que é o segundo encontro internacional de grafite. O maior desafio, né, de realizar esse encontro é você dialogar com a comunidade, né, para que elas entendam qual o real significado do grafite, o que a gente vai passar para os moradores, né, referente à arte. E outra, né, o idioma do pessoal que vem de fora, né, é outro, então assim, a gente teve esse desafio, mas na questão de pinturas, desse processo aí, a linguagem é universal e foi bem tranquilo, mas mais foi isso mesmo, né? É aproximar os artistas de outros países com a nossa comunidade. E foi sucesso total, né? O ano passado veio 2 artistas do Uruguai, esse ano teve 9 países envolvidos. Então assim, eu creio que isso é o início, né, de uma ação que, se Deus quiser, em 2026 vai ser maior. E essa mudança vai sempre ser normal, né? Porque a gente erra, a gente acerta, né? E esse é o processo. Então a mudança só foi essa mesmo, né? Da questão de ampliar os artistas. Hola, ¿cómo están? Mira, mi nombre es Evelyn Sara García Soto, vengo de Cali, mi proyecto artístico es Power. Meu nome é Russo Fino, sou africano, propriamente falando angolano. Estou aqui no Brasil quase um ano e me apercebi deste festival por intermédio do Instagram, né? Pelo fato de estar a seguir os outros artistas, aí acabei por ver o flyer e me inscrevi. E depois de um mês ou menos do que isso, recebi a informação que fui selecionado. E hoje estamos aqui, no mês de outubro, em Uberlândia. Beleza, gente? Meu nome é Júlio, conhecido mais como Fubá. Sou artista visual, grafiteiro. Vim lá de Betim para poder estar participando do segundo encontro internacional de grafite de Uberlândia, a convite de um amigo meu, Caco, né? Estamos aí apresentando nossa arte, podendo deixar um espaço um pouquinho mais alegre para a moradora, né? Esse é o meu trabalho. Então, o convite foi a partir do Caco, né? Para ajudar aí com a questão das oficinas, também de participar com o meu trabalho. Então eu já tinha entrado em contato comigo já desde quando ele estava escrevendo o projeto, a gente já estava disposto a participar. Meu nome é Maria Simone, sou artista visual, grafiteira e educadora social já há 8 anos. Eu sou de Teresina, Piauí. Salve família! Meu nome é Rodrigo Chove, sou grafiteiro, pintor, artista plástico, sou lá de Batatais, do interior de São Paulo.
faço grafite desde 2002, acompanho toda a evolução do grafite e vivo o grafite nos dias de hoje. Salve, salve! Sou o Neguela, né? Tô na cena do grafite aí há alguns anos, uns 27 anos mais ou menos, já perdi as contas. Entre altos e baixos, venho pintando sempre quando dá, sempre que possível, dando oficina e passando um pouco do que eu aprendi ao decorrer dos anos aí com o grafite, com a vivência do grafite, até mesmo do estilo de vida e as mudanças do dia a dia, né? Dentro da própria arte. Eu sou o Nico, sou de Vitória no Espírito Santo, fiz parte do primeiro encontro, mas aí eu consegui pintar só um dia porque eu tive que ir para São Paulo. E aí esse trabalho é uma correção pela pintura que eu fiz no primeiro evento que eu vim participar. Então esse aqui foi a minha segunda participação, fiz inscrição, passei, fui contemplado para estar entre os selecionados e estou aí. A cultura hip hop ela dialoga com todas as vertentes, né? A gente tem também grafiteiros que são MCs, são b-boys, b-girls. Então, assim, para Uberlândia em si, né, eu creio que é um grande passo, né, para quebrar muito esse estigma de uma arte que, para muitos, é marginalizada, né? E o grafite em si, ele tá, de uns anos para cá, ele está tendo uma tendência de ser uma das artes mais importantes aqui para nós da cidade. E que o pessoal valorize, né, a nossa arte, porque, exemplo, a gente vai, em alguns lugares a gente vai pintar, os caras já falam, pinta aqui para mim, já não fala sobre dinheiro, valores, né? E aqui ninguém vive de brisa, né? Então, assim, essa importância, né, de mostrar para a cidade que aqui existem grafiteiros de qualidade que precisam ser valorizados. Foram 19 estados envolvidos do Brasil, 9 países, né? Depois, se você puder até conversar com a tia aqui, que até permitiu a gente fazer um grafite no comércio dela, ela falou que nunca tinha vendido tanto salgado, né? O pessoal que fez a nossa alimentação, por exemplo, né, são pessoas aqui da comunidade, pessoal aqui dos comércios locais aqui também, né? Então, assim, impactou bastante, né, o dia a dia deles, né? E isso tem um grande impacto, né? E eu valorizei muito, 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 muito a minha comunidade. Então, quem pôde oferecer serviço para o Encontro Internacional de Grafite recebeu por isso. Quando eu mudei para cá em 2012, para o Shopping Park, né, tinha esse espaço construído e esse espaço era muito ocioso, bastante ocioso mesmo. E aí eu comecei a fazer umas artes aqui na pista de skate, que eles autorizavam, e vim trazer as crianças e começava a fazer oficina. E dali a gente conseguiu ali ter o Vigo, que hoje pinta pra caramba, faz tatuagem, o Macaco, que também fez oficina comigo e tal, né? E quando a gente começou a pintar aqui, né, de início, né, e começa os riscos, as pessoas começam a ver o grafite e falam assim, nossa, que coisa horrível. Na hora que o desenho termina, aí o pessoal já elogia, né? E, cara, hoje eu acredito que o muro, ele tem o dom de falar, né, de tocar no coração das pessoas. A pessoa vê uma arte, por exemplo, uma arte minha, né? E ali ela interpreta a arte de uma maneira bem bacana, né? Então eu acho que eu consigo dialogar com a comunidade aqui hoje através dos meus desenhos, né? Eu consegui o carinho da população aqui com o grafite, com as coisas que eu faço, com as doações, com meus projetos, né? Mas hoje, quando eu tenho que pintar algumas casas ainda hoje e vou pintar ao longo da semana, entendeu? Quando eu chego na casa das senhoras, hoje elas já não falam assim, ó, faz uma paisagem para mim. Isso que era o tenso daqui do grafite, né? Porque você está fazendo uma arte, você está doando, né? Você vai colorir o espaço da pessoa e a pessoa ainda queria te pedir o desenho específico. E eu sempre fui dialogando com eles, ó, isso aqui é um trabalho que não é comercial. O comercial eu faço o que a senhora quiser.
entendeu? Então hoje eu vejo assim que esses coloridos aqui, né, dialogam com a população, porque o nosso bairro, de um tempo, né, para cá, ele está tendo muita coisa positiva. O Shopping Park, ele era um bairro que só tinha notícias ruins. Ainda tem, né? Isso não mudou ainda, mas através da arte e da cultura hip hop em si, né, a gente está conseguindo trazer, né? Haja visto aí a criançada que está aí hoje, né, fazendo oficina de DJ, de slam, de dança, de grafite comigo. Então, assim, esse colorido aqui, ele veio para alegrar o ambiente, para deixar o espaço com mais vida, né, e mais cor, né? Não é à toa que a gente começou um projeto aqui, na época eu e o Dequete, né, que depois a gente até parou com o projeto, mas era colorindo o Shopping Park, né? E eu continuei mantendo essa chama acesa, porque o meu propósito ele né, deixar o meu bairro como uma das maiores galerias de arte a céu aberto do país. E eu vou conseguir. Comenta, fica doidinho, querendo saber quem que pintou, como que eu fiz, aonde que eu achei esse pintor. A gente se sente satisfeito, né? A gente vê não só o nosso muro, como das pessoas também. É a segunda vez, né, que eu pinto a casa dela. Na primeira vez eu pintei, na segunda vez a gente está aí, dando mais esse presente novamente para ela. Eu acho que Uberlândia ela vai ganhar um museu em céu aberto, onde as paredes elas dizem muita coisa, principalmente quando ela fala da valorização da vida e quando ela fala que a cultura, que o grafite, que as cores elas podem trazer um resgate de paz e amor, né, que as pessoas podem se reencontrar através da arte. Digamos que acá en Brasil noté mucho eso, las personas pasaban y decían que como que había cambiado mucho la imagen, como que empezaron a venir más los niños, como que hace que el arte se vuelva el lugar algo más seguro. Es lo mismo que en Colombia también digamos que hacemos muchos proyectos comunitarios, también como que vamos a muchas escuelas y promovemos el arte como un medio de desarrollo de la personalidad, al igual que como en todo el mundo considero que el arte es un punto importante para que digamos que todas las dinámicas sociales cambien y también permita como un centro de expresión que no sea tan violento, que no sea tan disruptivo digamos para las personas y permita como ese crecimiento artístico. Cara, isso é de suma importância, né, pro grafite, para a cena da arte urbana aqui na cidade, porque é uma riqueza tanto de valores, de estilos diferentes, de artistas de outras localidades, até de outros países. Então isso traz uma riqueza muito grande e coloca a arte urbana, o grafite, junto com a comunidade, né? E faz essa aproximação que é tão importante, né? A arte ela não precisa estar só no ambiente fechado, só na galeria, só para a elite. Não, a arte, o grafite é para a periferia, é para a comunidade e está aproximando as pessoas de vários trabalhos aí maravilhosos que vão estar por vir aí. Uberlândia está sendo lembrada, né? E eu tenho certeza que ainda mais como uma cidade que representa bem o grafite, que representa bem a arte urbana, né, a diversidade de grandes artistas. Uberlândia já tem vários artistas trabalhando nas ruas, né, com estilos diferentes, cada um na sua pegada. E Uberlândia já está entrando para o mapa nacional aí dos eventos de grafite, como um dos importantes também. Cara, o hip hop em si, ele salvou minha vida, né? Porque eu estava indo por um caminho que eu não estarei aqui contando a história para vocês. Depois a minha família, né? Minha família também me incentivou bastante, né? No início eu falei, cara, eu quero viver do grafite, eu quero viver da arte. E muitos falaram que eu era meio louco, né? Eu falei, você é louco, cara, você tem que trabalhar e tal. Hoje eu trabalho com o que eu amo, né? Eu faço artes, faço grafite. E o grafite, para eu, é meu estilo de vida, é minha sustentabilidade, é a forma que eu encontro ali de passar uma mensagem para as crianças aqui da comunidade, para tentar tirá-los da criminalidade em si, né? E é isso, cara. Grafite para mim se a minha vida for 100%, eu vou dividir ali, pôr uns 50 para minha família, uns 40 para o grafite e o restante ir para a pesca, para o Corinthians. Mas o grafite para eu, cara,
é o que faz eu ajudar minha filha na faculdade, né? Que faz eu dar o sustento para minha casa e que faz eu acreditar que o mundo ainda pode mudar em muita coisa, porque ultimamente está tenso, né, cara? É igual eu estava falando do Willon, por exemplo. Ele chegou, a gente estava trocando ideia pelo celular, né? Porque aí traduzia, né? É igual eu falei pro Luizinho, um amigo meu que estava aí, ficou comigo a semana inteira me ajudando a pintar, porque ele quer aprender a pintar. E ele não estava sabendo conversar com o pessoal, que ele pegou o número de todo mundo. Eu falei, cara, existe o Google Tradutor. Então, aí ele aprendeu, agora ele está trocando ideia, entendeu? Mas assim, na hora que eu mais o Willon começou a pintar, acabou, cara. Ali a gente já se entendeu, porque aí a linguagem já é universal, né, cara? Essa união, essa emoção e tal. Cara, acho que não tem palavras para descrever, cara. O tanto que o hip hop, ele me ajudou, né? E ele me ajuda, cara. Quando eu sair para o trabalho, para fazer as oficinas na penitenciária, por exemplo, no centro socioeducativo, né, que eu vou nesses locais fazer oficina para essa... Ontem mesmo eu estava em Tupaciguara fazendo oficina lá, entendeu? Quando a gente chega lá e mostra para as crianças uma forma de... Ó, cara, eu estava aí nesse caminho aí, entendeu? E o hip hop me salvou, né? Eu abri mão, né, eu falei não, né, para não vender drogas quando me oferecendo. E foi aí que eu entrei na cultura hip hop, de coração mesmo, porque eu dançava, né, ganhei 3 festivais de dança, que era o segundo maior da América Latina, o Festival de Dança de Uberlândia, sempre foi potência, né, a gente conseguiu ganhar 3, né, comecei a cantar rap, né, gravamos um CD de rap, mas quando eu entrei no grafite, que eu peguei e falei, cara, é isso aqui que eu quero, né. E eu tenho comigo, eu aprendo para ensinar e ensino aprendendo. Eu não sei nada, mas tudo que eu aprendo eu ensino. E eu mostro para os meninos que tem possibilidade da gente viver da arte, entendeu? Mas para isso a gente precisa de estudar, a gente precisa de conhecer, a gente precisa de pesquisar, não ter vergonha de perguntar, é o que eu faço, entendeu? E ali eu chego nesses lugares e falo assim, cara, aqui eu faço isso aqui, eu vivo disso aqui, entendeu? Eu tenho meu carrinho, eu tenho minha casinha, eu tenho minhas coisas, meu tablado, a gente tem nossas coisas, tudo eu ganhei com isso aqui, entendeu? E aqui, cara, a gente consegue ganhar muito mais que você ganhando R$100 aí, trabalhando na noite, arriscando a vida, fazendo a sua mãe chorar, a sua família chorar, entendeu? E o grafite fez isso comigo, né? Eu falei não para não vender drogas, para não ser aí um vapor aí de uma comunidade. E eu abracei o grafite como minha arte que me salvou disso, né? De eu não fazer isso. Então não tem preço. Quando você pega, você passa uma informação para uma criança em si, né, e tal. Mexer com a criançada ali é uma loucura, né? Mas foi legal porque muitas crianças ali nunca tinham pegado no spray, nunca tinham tido contato com pintar algo na parede, né? Então, assim, você vê a identificação delas, que cada um queria escrever seu nome, queria deixar sua marca na parede. Isso é bem bacana, né? A curiosidade e a disposição delas para poder participar. Tava todo mundo louco para participar, para pintar um pouco, né? Isso aí foi muito legal. Mano, isso é engraçado que quando fala de oficina, meio que a oficina se tornou meio que natural eu dar uma oficina. Não é uma coisa que eu vou lá dar uma oficina, tenho que ir lá dar uma oficina, não é uma coisa natural que na onde que eu tô pintando, fez uma roda, eu tô explicando e é isso mesmo. Então eu meio que, eu gosto de ver como eu passei por várias gerações, velho, né, vários grafiteiros que começam, desistem, várias pessoas que entram na cena, por N motivos, então eu gosto de ver essas mudanças ao decorrer dos anos. E a percepção de cada um ao decorrer dos anos também que muda, mano. Tanto por causa do estilo de música que vai se mudando, quanto por estilo de vivência, ou até mesmo pelos protestos que vão se mudando ao decorrer do tempo, que o grafite engloba tudo isso. E aí eu, como já tô mais velho na cena, isso me dá uma nova perspectiva para os próximos anos, tá ligado? Ter uma visão do olhar deles em cima.
é mais deles pra mim do que eu pra eles, porque o que eu faço, eu já faço mesmo, mano. Então, eu não tô fazendo nada demais a não ser explicar o que eu já faço como artista e tal. Lógico, tem várias técnicas, tem vários estudos em cima do que eu falo, mas é natural, é mais a troca de eu receber essa informação que eu não tenho. Eu falo pra galera que é muito mais fácil você ser novo no dia de hoje do que você ser velho novo no dia de hoje. Porque eu tenho que me manter novo todos os dias sendo velho, tá ligado? E essa galera que me traz eu ser novo, tá ligado? Essa galera que me enche os olhos, tá ligado? De ver assim, a molecada falar, nossa, esse desenho ficou muito doido. Esse desenho mesmo que eu faço, mano, há anos, tá ligado? Lógico, evoluiu com o tempo, mas evoluiu através desses olhos. Não através só dos meus olhos, tá ligado? Ele foi entrando e se envolvendo ao decorrer do tempo, tá ligado? Ô, mano, faz um bigodinho na régua. Ô, da hora, faz um... pá, tá ligado? E aí ele foi se crescendo e ele foi desenvolvendo. E por isso que ele é o Favelinha, o meu personagem. O Favelinha é uma representação dessa evolução, né, mano? Porque eu comecei como ele sendo um personagem. Hoje ele já não é um personagem. Favelinha é uma representação de vários personagens que tem na favela, seja homem ou mulher. E é tudo por causa do olhar de quem me transpassa esse olhar, né, velho? De fora, que tá olhando ali e tal. Isso eu acho doido. Aí é isso que é a essência de você ficar ali, né, mano? Há tantos anos dando oficina e recebendo essa troca, né, mano? Eu acho que o grafite... A essência do grafite mesmo, eu acho que não é nem tanto como ele começou, tá ligado? Mas sim como ele vai se transpassando aos anos, tá ligado? Ele vivencia o momento, tá ligado? O grafite é uma arte que vivencia o momento que tá vivendo ali real, tá ligado? É o mano que tá olhando um carro, é o mano que tá vendendo uma bala ali, o que você tá sentindo na hora. Então essa troca que faz essa essência toda acontecer, pra mim, né, mano? O Neguela é minha inspiração, meu amigo de longa data, foi um dos caras que me incentivou a pintar junto com o Def, né? Aí o Neguela também fez uma oficina lá na escola, né? A gente escolheu muito essa questão da escola, porque as oficinas eram no horário comercial, né? Então a gente somou com as escolas e aproveitou o público, né? Que é o público que a gente quer atingir, né? E na parte da manhã, né, a gente fez uma atividade teórica e prática com os alunos, né, do 4º e 5º ano, para a gente abraçar todas as idades, né? Aí foi eu, né, fazendo oficina para as crianças sobre técnicas básicas de grafite, como manusear uma lata de spray, tirar ar, tal, fazer risco, né? E em sequência vem um monstro sagrado do grafite, que é o Kim, né, que para eu é uma referência no realismo nacional, quiçá mundial, né? O Kim pinta demais e ele veio e brilhantou ainda mais o nosso evento, cara. Então, assim, foi maravilhoso essas atividades, essas oficinas, né? Um dos principais objetivos do Encontro Internacional de Grafite é justamente incluir as pessoas, né? É dar oportunidade para as pessoas. E a gente pensou muito nessa questão. Exemplo, tinha um artista aqui de Vitória que ele está com Parkinson e ele pintou aqui com a gente e para eu foi uma das obras mais lindas, um dos depoimentos mais lindos foi o dele, né? Teve o Chove, que também é PCD, pintou. Teve outros artistas aqui que nunca participaram de eventos nenhum e a gente pensou nisso, né? Na inclusão, incluir os artistas, né? Colocar artistas que já estão na caminhada há 20 anos com artistas que estão na caminhada há 6 meses, 7 meses, né? Então esse foi o processo, é um processo de inclusão, de colocar aqui todos no mesmo nível, tá? Isso aí é o meu maior objetivo enquanto organizador do Encontro Internacional de Grafite. Cara, eu me apaixonei bastante pelo Willon, que é da Colômbia. Eu não sabia, mas ele tem um irmão que mora aqui na cidade, então ele está aqui, vai ficar aqui uns 20 dias. O cara quer pintar todo dia, né? E o cara tem a maior dedicação pela arte, assim. Eu gostei demais de conhecê-lo, de ver o amor que ele tem pelo grafite. A gente estava pintando uma casa aqui, que a gente fez uma arara e um tucano. E ele chorava a todo momento, né? Agradecido por isso, eu gostei demais, né?
de estar com ele. O Mask, por exemplo, de São Paulo, que foi o artista que criou a nossa arte, essa arte aqui, né? Veio com a esposa, né? Aí isso prova também que a arte ela tem essa questão o grafite tem essa questão familiar, né? O Fagundes, sem palavras, a gente chorou bastante, né? Que é o artista que desde 2012 ele está com Parkinson, né? Ele é um artista daqui de Uberlândia que hoje mora em Vitória, que é referência nacional no grafite, né? O Denis também, de Sacramento, que a gente convidou. O Jarrão, que faz um evento maravilhoso, né? Que é o MALF, a Mostra de Artes Urbanas de Franca. Então, assim, cara, todos os artistas têm um quê especial, né? E conhecer e revê-los, cara, pra eu não tem valor, não tem nada que pague. Mano, nossa, cara, você vê o tanto que nós show. O cara mandou um depoimento aqui, cara, o Fagundes. Mano, ele chegou no rolê, era 6 horas da manhã. E ele pintou, cara, tava chovendo, ele tava pintando. E como ele tem Parkinson, então às vezes ele vai fazer o traço, ele erra o traço, cara. E ele tava fazendo um realismo em homenagem a um amigo dele, que eles não estão conversando. E esse amigo dele ia vir aqui, né? E eles iam, eu nem sei se isso aconteceu, mas ele queria pedir perdão pro amigo dele, né? E isso, cara, e deu domingo. A viagem de volta dele era às 10 horas da noite. Era 9 horas e o pessoal tava procurando ele, cara. E eu saí da chácara onde a gente estava ali com os artistas e vim, ele tava aqui pintando, cara. Aí o irmão dele mora aqui, estava lá e ele, cara, eu acho que eu terminei. Cara, que lá eu comecei a chorar, falei, mano de Deus. E ele falou pra mim que eu tava com vontade de desistir e tava pedindo a Deus, falei assim, Deus, me dá só um sinal que aí eu desisto. Porque ele tava vendo todo mundo ir embora e todo mundo foi embora, né? E ficou só ele até domingo 10 horas, cara. Então, nossa, isso aí pra eu foi o quê do evento, sabe? Aí a gente tem mais gás, né, de falar assim, cara, eu quero fazer isso por muitos e muito mais anos, sabe? Porque você vê um cara que tá com um problema sério, que tá com essa limitação de pintar, que o cara faz realismo. Então, realismo você tem que ter uma firmeza no traço, né? E o cara entregar um desenho igual ele entregou. E eu poder vivenciar isso, cara, eu quero estar aqui por mais 40 anos, se Deus abençoar, por conta dele, né? E de alguns outros artistas, cara, foi foda. Cara, ele é referência em Uberlândia, é um dos grafiteiros que começou a cena aqui na cidade, né? Ele, o Neguela, um Def, né? Mais outros artistas aí, né? Depois desse tempo aí, que eu lembro de um Def ensinar o Coelho, né, a pintar, e hoje é monstro, né, cara? Sem palavras, pinta pra caramba. Mas o Fagundes é dessa levada aí dos anos 90 aqui na cidade, né? E aí ele foi pra Vitória, mudou pra lá, entendeu? Cara, eu vim pintar em Uberlândia em outro evento. Neste outro evento eu conheci o Caco. E aí o Caco falou, cara, eu quero que você participe do meu evento. Aí faz a inscrição lá, tem tudo um passo a passo. E eu sou um artista que eu represento os PCDs, né, cara? Eu tenho uma diferença física no meu braço direito, não tenho problema nenhum com isso. Gosto de fazer essa interação, essa diversidade de estilos. E eu faço letra também, que já é um estilo antigo de grafite, né? Que é os old school. A galera hoje faz realismo, persona. E eu continuo nas letras aí, traço grosso. E cheguei em Uberlândia pela segunda vez, fui bem recebido. Cara, eu me esforço muito para estar nesses meios, porque, assim, é esse encontro que eu vou encontrar pessoas que eu não encontraria facilmente, entendeu? Então tem galera do Brasil inteiro aqui que eu conheço, que eu já encontrei em outros rolês, em outros estados, e nós estamos se encontrando aqui de novo na mesma pegada, fazer grafite. Hoje amanheceu chovendo, a gente rezou, 10 horas parou, todo mundo correu para pintar. Então hoje eu tô pintando do lado do Kim, que é um grande artista aqui da cidade, tô pintando do lado do Babu também, que é um amigo meu que a gente nunca tinha pintado junto. Então o rolê de grafite, ele te traz essa condição de às vezes você encontrar um cara que faz tempo que você não encontra, pintar do lado de um cara que você quer pintar, e é massa.
eu quis muito, né? Todos os anos a gente faz as atividades, né, que antecedem o evento, né? E a gente sempre traz um tema, né? Eu gosto muito de trazer o tema da questão da inclusão da mulher, na questão do hip hop, até porque eu venho de uma época que o hip hop era muito preconceituoso, e ainda é, né? É meio maquiado, mas ainda é, né? Então, assim, eu sempre gosto. O ano passado a gente falou sobre a questão da mulher no grafite em si, né, e tal. E esse ano a RJ fez uma palestra aí para cerca de 50 alunos do 6º ao 9º ano, né, na escola Felisberto Alves Carrige. Ela falou dos desafios da mulher no hip hop, foi lindo, né? E a RJ é referência, é uma menina que eu vi crescer e hoje é exemplo aí para geral. A primeira vez em Uberlândia, conheci o Caco só pelas redes sociais, o trabalho dele, porque ele já fez um primeiro encontro, eu não vim, né, que foi a primeira vez. Aí me inscrevi no segundo e deu certo, então conheci ele pessoalmente aqui, né. E tem uma galera que eu reencontrei dos festivais que a gente se encontra pelo Brasil. Meu grafite na técnica da persona, né, que é o personagem, um autorretrato. E eu sempre desenho personagens uma mulher, né, que traz sempre um girassol, que é a valorização da vida da mulher. Então, algo mais um pouco delicado, que traz uma mensagem de amor, fortalecimento, a diversidade da mulher também nos espaços, né, principalmente na cultura hip hop, que é muito importante hoje a gente estar ocupando esses espaços e está trazendo para a comunidade o grafite como uma ferramenta de inclusão social, né, educação e arte mesmo, e cultura, né, mostrar um pouco do que a gente faz no nosso estado e trazer também para cá um pouco do Piauí para cá, né, através do grafite. Eu já participei de vários encontros, né, internacionais pelo Brasil, acho que eu já fui uns 5 estados do Brasil, né. Também eu organizo um grande festival também lá em Teresina, que se chama Festival Internacional de Grafite Ruas Crio. O Caco conhece, nunca foi, mas ele também conhece pelas redes sociais. Então, assim, você reencontrar e conhecer novos artistas, né, do mundo inteiro é um network, né, é um intercâmbio cultural riquíssimo, porque a gente tem uma troca de experiência, né, por mais que o hip hop seja universal, mas as culturas locais, culturas de estados, dos países são um pouco diferentes, então acaba que você vai aprendendo outras linguagens dentro da arte do grafite. É uma troca, assim, então é uma experiência muito única. Então a gente sempre fala que os festivais internacionais ou nacionais ou locais, ele traz uma riqueza de cultura, onde você é da cultura, mas você não sabe tudo. Então a gente aprende com aquela troca de experiência cada artista. Sim, então, tipo, as minhas obras trazem muito esse conceito meu africano, porque eu vejo que as pessoas têm perdido muito a essência, os nossos traços, a nossa cultura tradicional. Então, sempre eu busco trazer esse conceito para que as pessoas possam se enxergar, possam saber de onde vêm e para onde vão. Não sou muito de letras, sou mesmo de cenas figurativas, retratos que chegam a ser uma intervenção direta com a sociedade. A pessoa não vai se perguntando muito, assim, o que está significando e tudo mais. Acaba por perceber que aquela é uma mulher, acaba por perceber que é meio que uma mulher, mas não é uma mulher que a gente vê todos os dias na nossa vida. Então é mais ou menos essa questão. Interação diretamente com a sociedade e também de um modo educacional, né? Porque quando nós falamos sobre cultura africana, cultura americana, cultura europeia, principalmente para as crianças, elas acabam por saber. Por exemplo, já pesquisei muito que aqui as crianças não conhecem, nunca ouviram falar sobre Angola, nunca ouviram falar sobre o Congo, nunca ouviram falar sobre a Nigéria, mas é uma das nacionalidades que muitos acabou por vir aqui no tempo do colonialismo, da escravatura e tudo mais. Então, para mim, eu acho que a minha arte chega a trazer um poder educacional para a sociedade. Quando se questionarem quem é essa mulher com o cabelo avermelhado, com argila na cabeça, uma vez que o banho delas, né, posso dizer que é uma mistura de argila e um óleo que acabam por colocando na pele. E também não é só aquilo, mas é uma forma de relembrar o ato que os ancestrais faziam no passado. Então acho que as crianças, os adultos y tudo más acabam por saber un poco sobre este historial. Mira, por lo menos digamos que mi trabajo se ha centrado mucho como en los retratos. Me baso más en los retratos andrógenos, como que vengo un poco de esa cultura
de LGTBIQ+, entonces trato como de no, digamos, no centrarme en una mujer o un hombre, sino que siempre trato como de estas dinámicas más andrógenas. También me gusta mucho dibujar niños, porque me parecen re importantes, ellos se reidentifican con todas estas cosas y se sienten súper incluidos cuando los metes en tu arte, porque es que realmente los niños muy pocas veces tienen voz y voto político. Entonces es bastante como escasa esa situación y el verlos ellos en los muros participando y decir como yo estoy allí, entonces empiezan a participar más de estas dinámicas comunales y les gusta mucho. Digamos que yo como artista empecé mucho con estas dinámicas también desde niña, viendo a otros artistas pintar y también yendo a estas pintas o siendo graficado por esos mismos artistas, entonces empecé a ser incluida en estos espacios artísticos, hasta ahora yo convertirme en esa persona que grafica a otros y posiblemente estos otros sean otros que grafiquen e assim sucessivamente, criando uma coletividade. Então, eu particularmente costumo fazer meu cotidiano, ou seja, eu abro a janela da minha casa e vejo tartaruga marinha o tempo todo. E aí eu sempre tento trazer um pouco desse elemento, né? De onde eu venho e tento trazer um pouco também da cultura negra, né? Então eu sempre coloco uma figura de uma mulher com um olhar, né? E tento misturar um pouco essa questão do meio ambiental com cultural afro, né? E aí tá saindo essa pintura aí. Cara, eu fico até ansioso para ver isso acontecer, né? De tamanha grandeza que é, né? A beleza que é, cada artista com o seu trabalho, com o seu estilo, com as suas cores, e transformar isso tudo numa galeria é uma coisa maravilhosa. Então, assim, é uma alegria, uma satisfação para a gente que é até inexplicável, mas só fica ansioso para ver tudo isso acontecer. O pessoal passa, para, até os de carro, de moto, para, fica olhando. Às vezes alguns perguntam quem que pintou, como que faz para entrar em contato, essas coisas. Então, o interessante da arte é que, além da gente fazer o grafite em vários lugares, a gente tem essa oportunidade de trazer aquele grafite que está dentro das galerias para uma área de quebrada, uma área periférica, onde que a maioria das pessoas não tem o acesso. E a gente acaba trazendo um pouquinho da arte, para aquela pessoa que passa já, poxa, que trabalho bacana, colorido, entendeu? Aí a pessoa já deu uma visão diferente, pô, deveria ter mais espaço, mais artista para poder estar pintando na nossa quebrada. Cara, ontem eu vi uma mensagem, um stories, parece que o hip hop ele virou patrimônio, né? Ontem eu vi isso. O grafite há algum tempo também, né? Já é patrimônio histórico. Cara, eu sou daquele cara que tudo que eu vejo na parede eu interpreto como arte, né? Eu não critico um desenho, um risco, por exemplo, o cara vai lá e risca, eu vejo como arte. Infelizmente, existem pessoas que não têm esse olhar, né, da arte em si, criticam, mas a maioria é falta de informação mesmo, né? É falta de informação. Eu, por exemplo, eu já pintei algumas casas, né, no projeto nosso aqui, do Arru Ensina. Eu pegava as crianças e saía nas casas pedindo para que o morador doasse um muro para a gente pintar. E ele falava não, que lá não... Tipo, falava as coisas que eu nem vou perder o tempo de falar. E por coincidência, a casa do lado liberava, a gente fazia uma arte lá e depois a pessoa chegava e falava, oh, pode fazer no meu muro. Você entendeu? Então, assim, é muita falta de informação mesmo. E é o que a gente está tentando mudar aqui, tá? Mas isso aí depende também dos artistas, né? Os artistas, eles têm que fomentar muito isso, né? Eles têm que valorizar muito a sua arte, né? E é uma luta meio que complicada, né? A gente já vem falando sobre isso há muitos e muitos anos, mas, né, a gente tenta ir alcançando, fazendo esse trabalho de formiguinha e mostrando para as pessoas que a arte é vida, a arte é cultura, a arte é salvar um menino aí
das drogas, né? E eu não sei, eu desconheço uma organização cultural igual o hip hop, desconheço, que salva tantas vidas. Tanto molecada que está aí na quebrada aí hoje, né, na nossa comunidade, que hoje estava aí no corre e hoje está aí fazendo grafite, está aí pintando letras, está aí fazendo tatuagem, ou tipo, mudou, né? Então assim, é isso, cara. A gente precisa também fazer a nossa parte, né? Cada um fazer a sua parte, de mostrar que o grafite ele tem esse potencial, não só o grafite, mas a cultura hip hop em si. Ele tem esse potencial de transformar vidas e de conscientizar as pessoas que não conhecem o verdadeiro poder que o hip hop tem. Eu acho que o papel do grafite dentro da cultura hip hop, ele é um dos elementos que eles falam muito. Porque assim, dentro do movimento hip hop, a gente tem 4 elementos e o 5º que é o conhecimento. É o DJ, é o MC, é o grafite e vem o break. Mas dentro do grafite, que é a minha pegada, que é o meu elemento, a gente fala muito por conta da linguagem das paredes, das frases e dos desenhos. E acaba que a gente dá um impacto maior por conta das cores, porque elas ficam ali, né? Então é algo que sai daqui de dentro e deixa para as pessoas e é uma mensagem que cada um vai interpretar de uma forma. Então tem pessoas que interpretam de uma forma legal, outra maravilhosa, uma de resgate, uma de conscientização. Então o grafite hoje ele veio para mostrar para a sociedade que ele realmente é uma arte que ela é de resgate, de cores e de amor e de prosperidade. Eu acredito que tem muitas palavras que a gente pode descrever o grafite. Mano, eu acho que primeiro não tem como dividir isso, mano, tá ligado? Porque no meu contexto, no contexto que eu tenho como base, tá ligado? Esse contexto já traz o grafite como uma parte fundamental do hip hop em si, né, mano? Por mais que hoje tenha grafiteiro que é do rock, que é de várias outras paradas, mas o grafite, ele se criou dentro do hip hop, tá ligado? Então, eu acho, principalmente o meu trabalho retrata muito o hip hop, o skate ali, que é a parte periférica ali, mano. E eu acho que não tem como desvincular isso, né, mano? Eu acho que é um todo, né, mano? O hip hop é um todo da periferia, né, mano? Hoje agrega várias outras coisas, mas o grafite em si, eu não vejo o hip hop sem grafite, tá ligado? E o grafite sem o hip hop, meio que é isso. Então, como toda cidade que recebe grafite, eu gostaria que Uberlândia fosse lembrada como uma cidade que abraça esse tipo de cultura, né? Cultura hip hop. É uma cidade que recebe muito bem a gente, os moradores, todo mundo, assim, excelente recebendo a gente, a recepção é perfeita. E eu gostaria, assim, que todo ano tivesse mais festivais e vamos embora. Eu quero agradecer imensamente todos os parceiros que fizeram com que o 2º Encontro Internacional de Grafite fosse sucesso, tá? Deus abençoe, abraço para geral. Abraço aí o PMIC, Programa Municipal de Incentivo à Cultura. Em 2026, se Deus ajudar, a gente vai fazer a 3ª edição. E eu não vou contar, mas vai ser muito mais massa.